Olá pessoal, eu sou Edson e esse é o canal Astrologia Levada a Sério. Vamos falar então sobre esse eclipse de 21 de setembro de 2025, que faz uma oposição direta a Saturno e Netuno, e que teria como significado espiritual uma busca por ser uma pessoa prática, realista e esperançosa em um momento de frustração, impaciência, desespero e até incertezas. Marte atua nesse eclipse como uma válvula de escape, tá? Isso pode acabar se manifestando em forma de violência, protestos, guerras, tá? Esse eclipse ele vai ocorrer aos 29 graus e 5 minutos de Virgem. Todos os planetas, tá? Com exceção de Júpiter, eles fazem algum aspecto diretamente para esse eclipse em uma espécie de padrão de aspectos até insano, tá? É uma das coisas, é um dos eclipses mais complexos que eu já vi desde que eu comecei a estudar astrologia. De qualquer forma, a oposição para Saturno é aqui a influência principal, tá? Com um aspecto menor para Marte, tá? A oposição é o aspecto mais desafiador e Saturno é o mais difícil dos planetas, seguido por Marte. Então, assim, ó, é um eclipse muito negativo, tá? E essa energia já vem sendo sentida há muitos dias, tá? É um eclipse solar parcial, tá? Onde a Lua, né, obscurece uma parte do Sol apenas. Não é tão forte quanto um eclipse total, mas mesmo assim, tá? Devido à quantidade de aspectos, é um eclipse muito difícil, tá? Ele vem representando aqui um ciclo de renovação, oferecendo como se fosse uma espécie de explosão de energia nova, né? E significa que todas as possibilidades estão em jogo, tá? Então, cabe-se a você agora colocar à frente dos seus planos para o seu futuro. Uma lua nova, ela dura 4 semanas, né? Mas, como é um eclipse, os efeitos vão até 6 meses, né? Até o próximo eclipse solar. É muito bom para recomeçar, para virar uma nova página na sua vida, para iniciar um novo projeto. Também é bom para questionar velhos hábitos, comportamentos e muitas crenças, tá? Então pode fazer que surjam uma maneira mais inovadora para você ver a vida e seguir em frente. Esse aspecto da lua nova, né, no eclipse, né, em oposição a Saturno, ele representa restrição, repressão, atrasos, barreiras, bloqueios, frieza, rigidez. Ele torna mais difícil se expressar e alcançar os seus objetivos. Fardos e responsabilidades adicionais podem ser desafiadores de administrar na vida nesse momento. Tá? Existe alguma possibilidade de conflito entre você e os seus entes queridos e a sua necessidade de espaço. Então as pessoas podem vir a se tornar impacientes, teimosas, críticas. Governos e outras autoridades podem tentar impor mais leis, regulamentos, punições mais rígidas. Essas condições limitantes podem causar uma tensão interna, um estresse, preocupação, pessimismo, medo, tristeza, culpa, autoestima baixa, ressentimentos e até algumas desgraças, alguns lutos. Felizmente, esse aspecto também proporciona muita força interior, tá? Muita motivação, determinação, resistência, autoafirmação. Mas assim, ó, paciência e persistência são muito essenciais para lidar com dificuldades, superar resistências, reduzir inibições e medos, romper impasses e resolver conflitos. Realização, sabedoria, respeito, reconhecimento também são possíveis nesse eclipse, né, com esses aspectos, né? Marte, em quincúncio com Saturno, traz um senso de urgência no cumprimento de obrigações e na conquista de objetivos. Se você tem sido uma pessoa trabalhadora e responsável, vai encontrar motivação para cuidar das responsabilidades ou começar a trabalhar em direção a uma nova meta de longo prazo na sua vida. No entanto, tá, muitas obrigações ou dívidas ou coisas que ficaram para trás podem vir a causar insegurança,
ansiedade, pessimismo. Para evitar uma crise de indecisão, é muito essencial se concentrar na tarefa mais difícil, porque isso ajuda a tomar decisões mais claras e tomar medidas assim mais decisivas, tá? Se por acaso você desperdiçou tempo, foi irresponsável, agiu de maneira preguiçosa, pode vir a enfrentar restrições, atrasos, dificuldades ou até alguma perda. Pode estar sujeito a ações de autoridades, irritação, frustração, ressentimento, raiva, tá? No entanto, a paciência e o autocontrole é essencial para evitar a explosão de raiva, que uma coisa que te levaria talvez à autodestruição, ou até a acidentes, né? A queimaduras, a cortes. Atos de abuso ou violência, agora eles vão ter consequências graves, né, com esse eclipse. Inclusive, abuso, violência, bullying, crime, corrupção, até subornos anteriores, agora eles podem voltar à tona. As implicações kármicas de ferir e humilhar os vulneráveis ou pessoas mais fracas podem resultar em fracasso, desgraça, isolamento, solidão, perdas, pobreza, doença, punições de alguma forma. E a lua nova em semissexto para Marte vem para acrescentar confiança e coragem e força. Vai ajudar as pessoas a serem mais diretas, assertivas e competitivas, permitindo assim que tomem a iniciativa e iniciem novos projetos ou concluam tarefas que foram adiadas devido a questões complexas. Carisma, libido, atratividade física mais aprimorados tornam também os relacionamentos mais harmoniosos. Nós temos aqui um poderoso aspecto que é formado pela Lua Nova, por Marte e Saturno. A oposição de Saturno cria restrições, né, bloqueios, frustrações, impaciências, e como eu falei, Marte vem para oferecer uma válvula de escape para aliviar a tensão e o estresse por meio de ações mais assertivas. No entanto, os aspectos positivos, eles mantêm a energia em constante ciclo e repetição, tá? Movimentos e atividades constantes acabam sendo necessários, resultando assim em períodos excessivos de estresse e atitudes frenéticas e uma atitude mais rígida, uma espécie de ciclos repetitivos, né? A ausência de aspectos harmoniosos nesse eclipse significa a ausência de oportunidade para a resolução de problemas, tá? Isso pode criar um estado permanente de tensão e uma sensação de estar sempre em movimento que vem te sobrecarregando os nervos. Isso aumenta o risco de crises, de colapsos nervosos, de uma explosão repentina de raiva. E esse aspecto forte proporciona flexibilidade e adaptação, permitindo que você seja evasivo e compense rapidamente os danos causados ou os sentimentos que venham a ser feridos. E o uso proativo de Marte proporciona a consciência necessária para buscar continuadamente novas possibilidades, aprender mais, atingir metas, objetivos. Bom, ainda nós temos nesses aspectos todos Urano em trígono com Plutão, que traz mudanças hiperevolutivas que afetam a sociedade, a política e a economia. O próprio boom da inteligência artificial é a manifestação mais evidente até agora desse aspecto. Nós estamos vivendo um rápido salto evolutivo e essa mudança ela está sendo profundamente dramática e transformadora. E às vezes, em resposta a mudanças externas, nós estamos passando talvez por uma transformação interna que vem nos oferecer uma compreensão mais profunda de nós mesmos e uma perspectiva mais ampla sobre a vida. Netuno, né, os aspectos de Netuno e Urano em trígono com Plutão, eles formam o que se chama de triângulo mágico, que vai de 2025 a 2028. Então, as mudanças evolutivas, descobertas, revelações e avanços vão impactar a religião e a espiritualidade, a medicina, a enfermagem, o bem-estar social, o entretenimento e a indústria de petróleo e gás. Essas mudanças drásticas, elas têm um efeito em nossos ideais, na nossa sensibilidade, emoção, empatia, sonhos, né? Então,
como eu falei, nós estamos vivendo esse triângulo mágico, digamos assim, entre Netuno, Urano e Plutão de 2025 a 2028. Até tenho que gravar um vídeo sobre isso aqui no canal, porque as mudanças evolutivas, as descobertas, as revelações e os avanços vão impactar também a religião, a espiritualidade, a medicina, a enfermagem, tá? Vão impactar muita coisa, tá? Então, assim, são mudanças drásticas que vêm para ter um efeito positivo na nossa vida, mas que muitas vezes acabam sendo uma espécie de trazendo uma espécie de opressão para os nossos sentimentos, tá? E aí Saturno, em conjunção com Netuno, pode manifestar a forma mais ideal e otimista de mudança evolutiva. Mas ambos esses planetas, eles estão em movimento retrógrado e em conjunção com a estrela fixa Chet. Essa estrela, ela transmite uma natureza mais mutável, imprevisível, teimosa, mais combativa e controversa. Está muito associada a infortúnios extremos, assassinatos, suicídios e afogamentos. Então essa lua nova, né, esse eclipse em oposição a Saturno e Netuno, transforma otimismo em pessimismo. A mudança radical Urano-Plutão, que se manifesta através de Netuno, pode causar e vai causar medo, confusão, incertezas, enganos, decepções, paranoias, inseguranças, sacrifícios, ilusões, muitas intrigas, escândalos, fantasias, escapismo, doenças, hipocondria, vícios no geral, tá? E esse eclipse também se alinha com a estrela fixa Markeb, a 29 graus e 13 minutos. Essa estrela de natureza mais jupiteriana, ela nesse eclipse traz sucesso para escritores, também nos negócios, na religião, na pesquisa, nas forças armadas, tá? Ela está na constelação de Argo, que também é chamado de navio, que essa constelação ela proporciona prosperidade no comércio, nas viagens, além de uma força mental e espiritual, mas muitos riscos de afogamento. Ela está correlacionada com eventos relacionados ao mar e à navegação, assim como rios e nascentes. Tá, e como eu disse lá no começo, esse eclipse ele é excepcionalmente desafiador, tá? Porque esses aspectos indicam para uma polarização, para vitimizações, marginalizações, corrupções, suborno e um abismo crescente entre ricos e pobres, tá? Entre poderosos e despossuídos, né? Essa questão toda. Aí a estrela fixa Markeb, em conjunção também com o eclipse e em oposição a Saturno e Netuno, ela sugere a restrição e a distorção do conhecimento, bem como censura, mentiras, segredos, propaganda e operações de bandeira falsa, né? Mentiras. E Marte é a válvula de escape para o acúmulo de tensão, de frustração, de desconfiança, impaciência e ressentimento nessa oposição Saturno-Netuno. Então isso vai se mostrar como raiva, violência, tumultos, ataques, guerras. Mas você pode defender os oprimidos ou lutar contra a injustiça, a desigualdade, o racismo, a pobreza e a guerra por meio de ações diretas, não violentas para alcançar as mudanças sociais, talvez, né? Aqui em questões de grupos, né? E essa influência desse eclipse solar de 21 de setembro, ela se combina com a do eclipse lunar do dia 7 de setembro e permanece ativa até o eclipse solar do dia 17 de fevereiro do ano que vem, 2026, né? O eclipse lunar no dia 7 de setembro, ele trouxe sentimento de egoísmo, mau humor, muita sensibilidade. Somado à impulsividade e à falta de moderação desse eclipse, ele aumenta o risco de que a tensão nos relacionamentos e a pressão financeira se transformem em uma crise. Pessoal, o eclipse ocorre nesse sábado, dia 21, às 14 horas e 54 minutos, né? Mas ele é válido ali por 6 meses, né? Principalmente pelos próximos 30 dias. E assim, ele só atinge grande parte da Oceania e da Antártida. Felizmente a sombra dele não nos atinge, o que ajuda a reduzir um pouco os danos causados, né, aí por esse eclipse, né? Porque se ele pegasse sobre o Brasil, né, ou sobre
alguns países nós poderíamos ter efeitos mais dramáticos, mas ainda bem que isso não acontece, né? Porém, assim, ó, eu refiz esse roteiro aqui umas 2 ou 3 vezes, tá? Porque a quantidade de planetas envolvidos, ela é muito grande. Vocês já devem estar sentindo essa influência desse eclipse há umas 3 semanas, mais ou menos, e tem muita crise acontecendo em todos os sentidos, pessoais, no trabalho, nos relacionamentos. Existem segredos vindo à tona, tá? E segredos que virão à tona nos próximos 30 dias e nos próximos 6 meses. Tudo que está acontecendo aqui, ele vai ter um desdobramento pelos próximos 6 meses até fevereiro, no próximo eclipse, tá certo? Ele é bem complicado, tá? Ele é bem complicado, ele põe uma oportunidade da gente rever as decisões que temos tomado, as atitudes que temos tomado, para que a gente mude de direção, porque senão ele vai expor as nossas verdades para o mundo, caso a gente esteja desalinhado com aquilo que a gente deveria estar fazendo, né? E também ele causa alguns infortúnios, né? Ele causa ali algumas situações de violência, até de queima de eletrodomésticos, de equipamentos. E foi, por exemplo, muito difícil gravar esse vídeo, porque eu tô com ele, eu estava preparando o material desde terça ou quarta-feira, mas todo dia acontecia alguma coisa, né? Algum problema pessoal aí, e isso ia atrasando tanto que eu só consegui gravar nesse sábado pela manhã, praticamente já no dia do eclipse. Tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa que ainda vai acontecer. Eu também ia agora aproveitando o final do vídeo para pedir desculpa, porque o canal tá sem vídeos há muito tempo. Eu estou passando por diversas situações pessoais aí que estão mudando minha vida completamente e acabaram me deixando sem tempo pro canal, tá? Então, assim, para você que está chegando agora, que viu, tá vendo o meu primeiro vídeo, se você for conferir no canal, faz muito tempo que eu não gravo, tá? Existem muitas coisas que aconteceram que eu preferi não falar aqui no canal. Inclusive, talvez o canal vai mudar de nome, vai vir com outro nome, tem muitas coisas aí para acontecer ainda, mas o canal vai voltar daqui a pouco, tá? Talvez não com a mesma roupagem, não com a mesma identidade que tinha até então. Mas a questão os vídeos vão voltar aos poucos, tá? Para você que assistiu até aqui, meu muito obrigado. Esse vídeo vai sem edição praticamente. Ele vai direto para o YouTube, pela falta de tempo, né? Peço desculpa por qualquer erro, mas o que vale aqui é transmitir a informação, né? Muito obrigado para você que assistiu até aqui e até o nosso próximo vídeo.